gente, tudo bem? Bom, estamos em mais um programa do Só Mulherada, com 2 histórias para inspirar vocês. Vamos ver, espero que vocês gostem, hein? Oi, gente, tudo bem? Bom, olá. Salve, salve. Salve! Hoje eu sou suspeitíssima, eu tenho sido suspeita aqui no Só Mulherada, mas eu tenho... Não sei se vocês sabem, mas o Só Mulherada a gente faz uma surpresa com as convidadas. Elas não se conhecem, elas não sabem quem vem conversar com elas antes de fazer o programa. Exato. Isso não é? É o ponto bem importante assim do nosso programa. Mas eu sou amiga das 3. Então, é só para avisar que eu sei podre de cada uma de vocês, tá bom? Carla Pozo, Diva Batista. Eu sempre ameaço as pessoas com o que eu sei. Mas eu não falo, né? Geralmente. Com esse olho, a gente Isso é uma prova, dá pra fazer um BO, hein? Com esses olhos, a gente se sente muito Tá gravado, né? Tá gravado. Não, eu acho que o bom hoje a gente vai falar dos podres, porque se você sabe, você tava junto. Oh, Deus. Né? Então... Oh, Deus. Será? Cada uma sabe um podre diferente. Não, a coisa é, eu não tô sabendo esses podres, porque a minha vida é tão Você não transparente que ela pode sabe das esquecer coisas. do mesmo jeito que você sabe dos nossos, nós 3 sabemos dos seus. É isso aí, bate aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo Bate por aqui. hoje. Mas, gente, sabe o que é legal começar falando dessa palavra? Porque antes a gente estava falando sobre o poder da palavra e como a gente às vezes usa a palavra de uma forma negativa. E o que é podre? O que é belo? O que é feio? Será que existe? Ai, Carla Pozo o que é sempre belo pra vem um com não é essa. belo pro outro. O que é podre para um não é Filosofando. para outro. Eu acho que depende muito da realidade de cada um. Não é? Da cultura, da realidade, da educação de cada um. E pior que tomar uma decisão errada é não ter coragem de tomar decisão alguma. Então vamos tomar todas pra gente não se arrepender de nada. A gente tem que se arrepender no máximo do que a gente não fez. Tá vendo? Eu provoco elas me vêm com as chicotadas na cara. Porque a gente Vamos fazer. Eu sempre falo que a gente nunca deve se arrepender das coisas que a gente fez. É. Porque Exatamente. sendo bom, sendo ruim, a gente vai aprender alguma coisa com isso. E se Agora, der se a muito gente certo, não fez, A gente não é vai só saber. culpa, né? Vai ficar Isso, a dor, só- e se eu tivesse Ah, feito? Deus me livre, sim, Né? gente? Arrependimento, Verdade. então, gente, só se fez. Se não fez, tem que Exatamente, tem que fazer. tem que fazer. Não? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a vida de vocês, entender um pouquinho mais. A Carla Pozo, que é totalmente voltada à parte de cultura, né? Uma artista completa. Exatamente, com premiações. E apresenta a diva pra gente. A diva, As divas. a diva, ela tem também toda essa vertente de economia criativa, de cultura, Artista. de audiovisual, né? Vamos colocar Sim. assim, de moda. Mas ela é presidente hoje do Resiliência Azul, né? Que eu tenho o maior orgulho de falar que eu faço parte da diretoria também dessa ONG que me ensina, assim, todo dia. E você vai aprender um pouquinho sobre essa Exatamente. ONG, entender um pouquinho o que é, qual a importância social que ela tem diante da nossa sociedade mogiana. Olha só, Né? que responsabilidade. A filha, empreendedora social, é pau no gato. Né? Pau no gato. Ai, desculpa, eu tenho 4 gatos, amo gato, gente. Eu não é também, isso, é né? só... exatamente, a Pau no gente é gato com gateira. puff, né? Com- Isso, com E pelica. fora isso, as duas são totalmente voltadas para a economia criativa, como a Bianca tinha falado, que hoje é um tema super importante também, para quem não conhece, vai entender um pouquinho mais, porque eu aprendi sobre economia criativa com a Bi e com o Rodrigo, que é um outro amigo nosso, porque eu também não entendia nada, gente. Então, se você não sabe, fica tranquilo, vai aprender, vai saber. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Carla, conta um pouquinho pra gente dessa parte, como que você entrou nessa parte cultural, conta um pouco da sua vivência. Olha, eu tenho que começar a dizer, como mulher de 50 anos, que é a idade maravilhosa. E reforçar que está muito dizendo, a fase do estar madura, né? Como isso traz conhecimento. E, na verdade, todas as idades são maravilhosas. O que precisa é ter mais isso. Essa roda de conversa, as pessoas conversando, para trazer informações que às vezes a gente sofre por falta de informação. Como a gente precisa
está informada. E a cultura, eu acho que não foi algo que eu entrei, ela foi fazendo parte da minha vida, e quando vim, já era eu. Então, hoje eu vejo nesse lugar, assim, que muitas coisas ao nosso redor passam a ser tão natural em nós, a gente fica tão preocupada, às vezes, em buscar, né, o que eu vou fazer, uma meta, e esquece apenas de fazer. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E a vida, a cultura, a palavra foi chegando na minha vida de uma forma muito interessante, que quando eu conto história, falo para todas as crianças. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com a palavra. Eu nunca pensei que eu ia ser uma escritora, porque eu sempre fui uma criança que trocava letras. Uhum. Entendi. Eu brinco, agora não, que eu emagreci 20 quilos, porque eu não era nem gorda à toa, porque se eu ficar muito nervosa, eu como até os S das palavras. Eu troco o verbo, às vezes eu posto uma coisa na rede social, vou lá, corrijo 3, 4 vezes. E por que é legal falar dessa dificuldade? Porque somos dificuldades e somos méritos. É isso. Oh, que demais. Não já cheguei a revisar poema, texto da Carla, tipo, é incrível, ela põe tudo assim, mas ela troca, ela só precisa que alguém revise. E tá tudo bem. Isso. E outra, também entender que nem, vamos supor, eu poderia, né, ter feito cursos de gramática? Sim. Mas eu posso também saber no que eu não sou legal para pedir ajuda. Então, eu acho que o segredo da vida é saber pedir ajuda. E isso não vai diminuir o meu potencial. Exato. Essas duas são pessoas que sabem unir pessoas para fazer as coisas. Eu acho que a gente Elas sabem trabalhar muito bem em grupo. Elas têm esse perfil agregador, assim. Isso é muito legal, porque hoje em dia as pessoas estão muito individualizadas. Não, as crianças não conseguem ter essa... Eu não trabalho com pessoas individualistas, que pensam só em si. Eu falo, a gente tem que pensar no coletivo, pensar em nós também. Sim. Mas pensando que a gente também depende do coletivo para a gente poder existir, poder transformar e trocar. A evolução é individual, né? Mas quando a gente junta todo mundo, a gente vai mais... Que é o que você está falando, assim, de conversar e de trocar ideia, a gente vai mais rápido, eu acho. Sim. Uma cabeça... Várias cabeças pensam melhor do que uma só, né? Muito. Sim. E cada vez mais, que a gente vai poder falar mais sobre isso aqui, é se libertar dessa coisa do perfeito. Eu não sei quem inventou isso, né? Porque quando a gente se liberta dessa coisa do perfeito... E o criativo é isso, é pegar algo que eu não gosto e fazer da maneira que eu gostaria que fosse feito. Ou pegar algo, vamos supor, uma bolsa que estava rasgada, fazer um crochê e trazer aquilo que eu achava que estava feio para o belo, né? E quando a gente sai dessa perfeição, a gente aprende. Porque se eu não sei, eu posso aprender. E se eu posso aprender, eu vou ser cada dia melhor. Então, eu acredito muito nisso. E a arte tem esse potencial de transformação, do belo, do fazer, né? De se libertar. Carlinha, a sua mãe teve, assim, alguma... Porque a Carla é mãe da Beatriz. Sim. E daí a Beatriz respirou cultura, arte, desde que nasceu, certo? Certo. Mas você teve essa influência da sua mãe também? Sim. Eu acho que não só da minha mãe, mas como do meu pai. Meu pai era feirante. Que é coisa mais artística do que a feira. Sim. Né? Então, porque às vezes a gente esquece que a arte está em tudo. Independente só do atuar, do escrever, do dançar. Ela está nessa coisa da vida, do público. Então, eu acho que a feira foi meu primeiro público. Por isso que as pessoas falam, né? Virou uma feira, na verdade virou festa. É verdade. E a minha mãe, na década de 80, lançou um livro de poesia. E era libertador. A mulher colocar no papel os seus sentimentos, né? Então, assim, graças a Deus, eu aprendi muito com a minha família. E essa coisa do povo, né? De estar ali com o outro. Olhar o outro. Acho que quando a gente olha o outro, a gente tem mais vontade de olhar a si mesmo, né? E eu acho que a arte traz essas reflexões. Sabia. Você escreve, você faz mais alguma outra coisa dentro da cultura, da arte ou a parte de escritora? Conta um pouquinho pra gente. Então, dentro do meu fazer, eu sou da produção cultural, né? Então a gente vem desde esse momento de idealizar o projeto, então pensar como esse projeto vai acontecer. Então, que público é esse, que lugar que eu vou atingir, quantas pessoas, qual é a idade. Então isso faz parte de uma elaboração do projeto. Porque nós, pequenininho, ou aprende a fazer tudo, ou aprende a fazer tudo. Aí, enquanto arte, eu sou contadora de história, né? Sou escritora. Minha filha é bailarina e tenho amigos
que são músicos, compositores, então a gente trabalha com a arte nessa forma ampla. Circenses, né? A gente acredita na arte como essa ferramenta de diálogo mesmo. E, ultimamente, nos últimos anos, trabalhando muito com exposições também, porque eu acredito que a palavra está muito além só disso. Ela precisa ser vista, porque cada um vai fazer a leitura do mundo de uma forma diferente. Sim. Então, leitor não é só quem lê grandes livros. Leitor é quem chega em casa e percebe que a mãe está com uma cara muito brava, passa fininho, porque aquele não é o momento. Lê a cara da mãe, né? Isso é uma grande leitura. Ontem meu filho leu bastante a minha cara. E é a leitura mais importante que tem. É a leitura de sentimento. Às vezes eu acho, porque filho às vezes não lê, né, a nossa cara e a gente tem que falar, para! Agora! Você não enxergou? Deixa eu colocar para adoção, deixa eu colocar para fora. Eu falo que eu vou picar e vai virar confete. Eu sou uma mãe muito raiz. Muito. Não sei se é uma mãe Nutella, nunca fui. Ela tem Nutelices. Ela fala isso, mas ela tem Nutelices. Tem. 2025 a gente tá. Só que o meu filho, que eu não vou falar qual, mas não vou nem precisar falar, tá de castigo, né? Tá de castigo. Tá de castigo. Quando for ao ar esse programa, você já vai ter saído do castigo. Não, foi um dia de castigo. Sério. Tomara que ele não volte. Porque eu falei assim, você fez ou deixou de fazer, né? Isso. Bom, então seu castigo vai ser qual? Você vai passar um dia sendo eu. Você vai limpar a casa, você vai lavar toda a louça e você vai tirar a roupa toda do varal, dobrar e guardar a sua roupa, pelo menos. Põe um filme pra ele, se eu fosse você. Ele levantou, acho que era 9 horas da manhã. E fez o almoço dele. Olha como falei, funciona. você vai fazer esse almoço, porque ontem eu ia ficar o dia inteiro fora. Então, falei... Ele teve que te ler à força, é isso? A hora que eu cheguei virada. Aquele livro da escola, né? Que você lê porque vai fazer prova, né? E daí eu cheguei em casa, teve um que ele fez, ele disse que ficou muito feliz. Ele ainda falou assim, nossa, eu fiz tudo, eu varri, fiquei tão feliz que eu consegui terminar tudo. Terminou 4 horas da tarde, passou o dia fazendo umas coisas. 4 horas da tarde, e você agora tá falando que não tá bem varrida. Eu falei, não tá mesmo, pode varrer de novo. Ele varreu a casa toda de novo, era 9 horas da noite. Alô, Doce Trio, Ortiz. Aprendeu. Aí eu falei pra ele, da outra vez que você foi me ajudar, que você varreu, eu não reclamei da sua varrida, porque ele varreu direitinho mesmo. Agora, ontem, falei, você passou a vassoura aqui, mas aqui tá suja, e essa sujeira vai pegar onde você já varreu. Você entender que você tem que varrer direito, a sujeira vai voar. E daí, o que você fez, adiantou nada. Mas chorou, foi varrendo a casa inteira chorando. Educar dói mais em nós do que nisso. Nossa, não é verdade? Mas dói funciona, muito. mas funciona. Dói muito. Sim. Não foi fácil, Mas assim. Eu sou mãe Você raiz, falou mas isso. doeu. Aí agora eu vou puxar uma coisa aqui. Puxa. Di, você tem um filho autista. Sim. Você tem um O TDAH, o Bruno, que é mais velho, e você tem o Luigi. E o Luigi está na mesma fase de adolescência que os nossos filhos que não têm autismo. Que é o que varreu e mandei varrer de novo. Isso. Eu ia falar, eu não ia te expor, Iago. Agora você expôs, mas deu até um nome. A tia não ia te falar, não ia falar, mas a sua mãe. Como é que você educa um filho autista, sendo que pra gente o filho que é típico, ele já é difícil. Já é o ó do Borogodó. Primeira pergunta, vocês já tiveram um filho de 20 anos, 23 anos? Eu tenho uma. Você tem uma de 23? De 21. É que é menina, né? Tá. Ele nem mora mais. Não mora comigo, enfim. O meu também não tá morando, mas assim, existem fases semelhantes do autista. Então, a gente consegue meio que fazendo uma comparação TDAH e autista e a pessoa neurotípica, que fala, né? Que tem neuroatípica e neurotípica. Então, eles são neuros atípicos por terem os transtornos, as condições. E assim, o processo de adolescência é o mesmo. Só que assim, eu nunca tive um filho autista adolescente. Você está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Eu também nunca tinha tido um filho autista. Autista não, TDAH com 15 anos, agora adulto com 23 anos. A gente vai aprendendo. Então, o meu filho, vamos voltar um pouquinho no Bruno.
O Bruno TDAH, ele chegou a dormir na rua, ele dormia na rua, porque não queria voltar para casa. E aí ele me falou, sabe por quê, mãe? Você grita. E eu não gosto de grito. Você me desregula. Ele falou, eu aprendi muito com o Bruno, aprendi muito. Você me desregula. A gente tem que pensar o seguinte, a adolescência, as crianças, os adolescentes, os jovens de hoje não são como antigamente. Sim. Antigamente não existia celular, não existia tanta informação. E as informações, elas estão chegando de uma forma tão rápidas, que hoje a gente tem a geração mais transtornada que existe de todos os tempos. De todos os tempos. Por quê? Porque é um amigo que está fazendo algo, mas ele se sente incapaz, frustrado, porque não está fazendo também. E aí as informações chegam mais rápido. Antes a gente tinha que sair na rua, abrir a janela para entender o que está acontecendo no mundo. Está dentro de uma escola? Hoje não é, mas assim, hoje a gente abre a janela chamada Facebook, Instagram, e isso eles não sabem trabalhar isso, porque é muito rápido. Sim. Não é culpa dos pais. E rasa, né? É muito rasa. Então, eu entendo a percepção dele. Eu pegava, fazia o quê? Também quando eu falo que era raiz, eu pegava o celular dele, quando eu queria colocar de castigo, então eu jogava o carregador de um lado, desmontava o celular, jogava um no lixo, e o outro falou, agora eu quero ver ele montar, e o outro no telhado. E ele ficava numa boa, 1 ano sem celular. Ele ficava. E ele foi jogar basquete, ele falou, meu tênis está furado. Eu falei, você está lá para mostrar seu basquete, fala para os outros que um dia você vai chegar lá e que você vai ter condições de comprar tênis melhores que esse. E a sua mãe faz a melhor comida, está levando marmita. As outras mães fazem isso. Eu ia ganhando ele ali no emocional. É uma preparação diferente. Mas, assim, como eu falei, ele chegou a dormir na rua, porque eu falava, Bruno, onde é que você tá? Você vem para casa agora. Ah, mas eu não vou mesmo. Você pode ter certeza que eu não vou. E eu vou desligar o celular, você não vai conseguir me ligar, me achar. Pá. Desligava. E aí eu falei, tô mandando um Uber aí agora para buscar. Nem manda, eu não vou, prefiro dormir na praça do que ver você. Eu tinha o meu ex-marido, que um dia, uma hora eu chego lá, né, que não tinha uma relação muito legal dentro de casa com as crianças, e aí ele preferia ficar na rua. Ele era o pai? Ele era o pai do mais velho, do mais novo. Do mais novo. Ah, do mais novo. Tá. E aí eu fui entendendo, eu já tinha um pouco esse entendimento, que criança é aquela coisa, você tem que abaixar para falar com ela. Se você quer boas pessoas, porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Sim. A gente tem que ter isso, essa percepção. Você tem que abaixar para falar com uma criança na altura dela. Isso. Você não pode se ajoelhar, mas você tem que... Isso é uma coisa que eu aprendi com o Luca. Exatamente. O Bruno... Quando eu baixo para falar com ele entende muito melhor. Ele entende melhor. Ele em pé, e tipo, eu assim... É como se fosse uma antena de recepção. Ou seja, ela assim, não está usando o autoritarismo por ser mãe. Porque quando ele crescer, ele pode ter essa ideia, quando eu crescer, eu vou ficar mais forte que você. Sim. Se for falar de uma forma física. Então, com o Bruno, a maternidade, com o Bruno, eu fui aprendendo assim. Ele não gostava de gritos, ele gostava de conversar, ele se abria comigo. Então, quando ele entrou na puberdade... que ele, né, natural, tudo e tal, eu descobri, eu falei, mas o que é isso? Ah, foi o Luiz. Eu falei, Luiz, é um pequenininho, são 10 anos de diferença. Sim. Falei, Bruno, vem aqui. Cara, mas assim, eu não tenho tênis, como é que eu vou ensinar ele a fazer xixi, não sei o quê? Peraí. Aí eu vou pesquisar, vou perguntar para algum amigo meu, falei, o que está acontecendo? Aí conversei, poxa, mãe, que legal, você é tão de boa, você está conversando comigo numa boa. Eu falei, não, tudo bem, é sua intimidade, você entra no banheiro, tá, não sei o quê, não sei o quê. Mãe, eu vou lá, não precisa falar, tá, Bruno? Sem detalhes, por favor. Não quer dizer, ele falou, nossa, mãe, você é tão legal, porque você entende. Eu falei, Bruno, é a natureza, instinto, a gente respeita. E a gente vai ensinando como conhece, como tem acesso, sei o quê. Essa foi a forma que eu eduquei. Hoje, ele fez as escolhas dele, a Bia, ela acompanha de perto, ele não mora comigo há mais de 1 ano, mora em Poá, passa muitas dificuldades na questão emocional, na questão tudo, ele tem esses conflitos, mas é aquele menino que ele tem 2 metros de altura, que ele chega, ele te abraça, mãe, eu te amo. Ele continua jogando basquete? Ele parou de jogar basquete. Com 2 metros de altura. Enfim, os pés 46, falei, tinha que ganhar dinheiro com isso, mas ok, são conflitos internos que aconteceram, existenciais, não vou falar de coisas tristes aqui, uns processos que ele passou, mas é aquele menino que chega, te abraça, fala, eu te amo, ele me agradece, não, mãe, eu tô tentando, por quê? Eu eduquei ele, não para ser meu amigo, porque os amigos dele, ele que tem que escolher, mas eu eduquei ele para ele saber que eu respeito as decisões. Isso não quer dizer que eu concorde, né, muitas coisas, mas que eu tô ali, porque ele precisar. Eu acho que isso é importante, né? Eu sempre falo assim para os meus filhos que, independente do que eles achem que a vida tem que ser e tudo mais,
Olha, a hora que precisar, não precisa pensar. A minha casa é a casa de vocês e vocês podem voltar. Pode contar, né? Pode contar, né? Você vai ter sempre abraço, abrigo, sim, né? Sim. Porque ele vai errar, mas com você ali, ele vai ter mais forças para tentar acertar e buscar um caminho mais seguro. Falando do Luigi, porque o TDAH, ele é o extremo do autista, como que é isso? Eu posso ter autista TDAH? Posso. É muito difícil não ter. Mas eu posso ter um autista TDAH. O TDAH, ele gosta de plateia. Ele não gosta de ficar fechado. Ele gosta de experimentar tudo. Né? Ele não gosta de rotina. Ele gosta de público, ele gosta de multidão, ele gosta da casa cheia. Né? Normalmente o TDAH, quando ele é autista, ele vai mesclando isso. Ele tem ressaca social, não sei o quê. Quando ele é só autista, como é o Luigi, que ele tem outras comorbidades, mas não TDAH, o que ele faz? Ele gosta do isolamento dele. Então, ele entrou na puberdade de se autoconhecer tudo e tal, ele não tem um quarto só para ele, mas ele pega debaixo do cobertor, foi ensinando, olha, cobertor aqui, tal, não sei o quê, eu finjo que eu não estou vendo às vezes, porque é diferente, porque senão ele vai fazer na tua frente, sabe? Mas, assim, a impaciência é a mesma, responde, né? Aí, tipo, sai puxando as coisas, porque é uma impaciência de adolescente que está ali enraizado, sabe? Ele, com 13 anos hoje, ele é aquele menino que ele quer ficar sossegadinho. Quando ele fala, não vou sair de casa, ele não sai, então eu também não posso sair, automaticamente eu não posso sair, fico ali com ele, porque ele é suporte 3, então ele não tem muito entendimento dos perigos, mas ele tem total controle sobre o corpo dele, que ele sabe tocar e tal, não sei o quê, então tem essas necessidades, são coisas que eu não estou vendo, porque ele não vê que eu estou vendo, mas eu vejo que as necessidades existem, porque realmente é algo do instinto, né? E aí, né, essa questão do castigo, às vezes funciona, e às vezes não funciona. Mas uma coisa, não existe gritaria dentro de casa. Não existe autoritarismo, porque não funciona com meus filhos, não funciona. Então, quando eu falo, acorda aqui, não sei o que, se eu fazer isso, ele não vai acordar. Ele não vai levantar, mas ele vai... Funciona, amiga, porque se eu falar assim, não, tá tudo bem, não levanta da cama. Não, mas olha só, olha como que eu descobri. Em casa, se eu falar, vamos levantar que tá na hora de ir pra escola, um exemplo. Mas eles não são sensoriais, né? Tipo... Não, eu posso falar 3 vezes, vamos levantar, né? Meu, na quarta esquece, porque parece que eu tenho que gritar para os bonitos resolverem fazer o que tem que fazer. Exatamente. Entendeu? Porque você fala, Aí o que eu faço? Vocês pegam o ponto fraco deles? Porque eu pego os pontos fracos deles. Então, tipo, Luíde, vamos levantar, meu amorzinho, venha. Criança, vamos levantar, ir para a escola, tá? Meu bem, tia Ana tá esperando, tia Júlia tá esperando. Aí ele vai puxando a coberta, Hoje foi um dia desse. Aí eu pego a coberta, tiro todas as cobertas, tem que ser gradativamente, eu não posso... Não. Fala, Luíde, levanta. Aí ele... Meu Deus, né? Peraí. Aí falou, tem que levantar, meu filho, porque, né, não sei o que. Daqui a pouco, Luíde, banheiro. Eu vou dando Você dá uma entonação. Mas não direto, porque não vai funcionar, ele vai ficar com medo, ele vai entrar em crise. Porque ninguém merece. São crianças diferentes. Aí vai vendo. E como que... Tá, mas você faz isso, funciona, não sei o quê? Funciona, nem sempre funciona, mas eu uso o quê? A comida. Já fiz seu café, tá? A bolachinha tá lá, porque ele tem compulsão alimentar. Eu uso os pontos fracos, sabe? O Luigi. Já fiz seu café, tá lá. Tudo bem, então você toma quando você voltar. Não, café. Quero comer agora, mas né? Isso é muito legal. É um processo demorado, cansativo, mas eu sou calma e paciente, porque eu aprendi a ser assim. A maternidade atípica, ela me fez assim. Mas isso é legal que você está contando, porque eu, como contadora de história, passou 1000 histórias na minha cabeça, né? Porque quem está assistindo a gente fala assim, nossa... Se elas, né, que estão sempre conversando, em grupo, não sei o quê, gritam, por quê? Que eu não posso gritar na minha casa? Mas o legal que a gente está conversando é que você já arrumou outras ferramentas, que o grito não precisa ser sua base. Sim. Eu, quando era criança, vocês falando assim, porque, gente, gritou comigo, esquece. Eu não vou sair do meu... Não vou sair do meu lugar. Não, esquece. Gritar comigo não dá certo. Como vocês falaram que dá certo com vocês. Não, eles não gostam, mas eles fazem. Esquece, comigo esquece. A paciência vai, né? Mas eu lembrei, meu pai, ele começava a me acordar, tipo assim, 6h30. Daí ficava assim, eu vou sair da cama quando o rádio falava assim, são 7 horas, hora de acordar, hora de balde d'água, Ana Maria.
Então, assim, porque daí eu sabia que ele não estava mentindo para mim, porque ele falava que era 7 horas e ainda era 6h30. Mas todo mundo faz isso, quem não? Meus filhos Então, ficam muito bravos se eu acordo eles Então, antes. mas olha que legal. A gente criou uma ferramenta lúdica, que era o rádio. Hoje não tem mais os rádios nas casas ligados o tempo todo, né? Mas como é importante a gente conversar e descobrir essas ferramentas, que nem eu estou no processo de trabalhar a palavra como escritora, e eu falei muito isso, e tenho falado muitas vezes que a gente tem um hábito de falar assim, estou tão feliz que me dá medo. E eu acho que não condiz essa frase, Você falou né? isso aquele dia no seu aniversário. Então, qual que é a minha nova frase? Quero que vocês usem essa frase. Eu estou tão feliz que me dá coragem. Isso aí. Eu estou tão feliz que me dá coragem. Mesmo porque até para ter coragem é preciso ter coragem. Tem que ter coragem. Que nem você falou assim, hoje tá de castigo. Não, eu adorei quando você me disse, hoje você vai ser quem eu sou. Para sentir na sua pele. Então, por que trocar castigo? Vamos fazer um desafio, uma nova dinâmica, vamos se colocar em outro lugar. Porque parece que não. A gente tem a capacidade de hoje poder conversar e tirar alguns rótulos desnecessários que a gente usa e se libertar enquanto mulher, né? E você tem muito para contar pra gente, né? Todo e vocês, mundo, né? Sobre essa libertação de mulher, porque você falou coisa tão importante aqui pra gente sobre a ONG, que eu não sei, aí quem tá nos assistindo também não sabe. Fala mais desse conta mais, por favor. Eu já virei entrevistadora aqui, porque eu tô ansiosa. Aqui a gente só puxa um fiozinho. Eu acho importante que, assim, né, quando a gente fala de mulher, os autistas, né, a gente tá falando de mulherada. Mas não tem muito diagnóstico de mulher. Tem. É porque mulher culturalmente foi criada para ser louca. Não para ser louca, mas para se passar por louca, né? De repente. Por que eu falo? Não tem muito diagnóstico, é mais predominante em homem. Porque a cor azul do autismo é por isso. É porque a cor do autismo é porque é mais predominante diagnósticos em homem. Tanto que na parte genética, o homem é quem mais é predisposto a passar isso pro filho. Geneticamente, o autismo Geneticamente falando. Só que olha que coisa curiosa, aumentou o número de mulheres autistas, porque culturalmente falando, a mulher ela foi criada para se comportar, para ser reprimida, lembra que a gente estava falando? Sim. Então, quando existia essa questão da mulher ser diferente, tal, que não sei o que, ela era reprimida para não ser daquele jeito. E quando era muito além, você falou até do circo, tem uma história bem legal, eu gosto de pegar bem do começo, porque assim, a primeira série que eu assisti foi o Toad, de um menino que era autista, das Torres Gêmeas, que foi derrubado ali, e o pai teve que assumir. Existem pais também que ficam, é uma minoria, mas ficam. Aí depois eu fui estudar, porque eu tinha que produzir um documentário. E aí veio uma coisa na cabeça, que aí eu fui buscar artigos sobre o circo. Então, o maior número de integrantes no Circo dos Horrores eram mulheres, que nasciam deficientes, deformadas, e as famílias faziam o quê? Doavam elas para experiências laboratoriais, ou colocavam no manicômio, ou elas seguiam com o Circo dos Horrores. Sim. Aí lá tinha algumas anomalias, algumas coisas assim, e todo mundo pagava para ver aquilo. Aquilo não era montagem, aquilo era verdadeiro. É real. Ou então a igreja chamava um padre exorcista, achando que a mulher, normalmente a mulher, estava incorporada e aí chamavam para tirar o demônio do corpo. Então a mulher, ela sempre foi mais excluída, escondida, escanteada, como é que fala? Escantateada. Gente, ajuda. Nos canteios, jogada de escanteio. É isso. Colocada de lado. Jogada de lado, porque sempre teve um peso, uma cobrança maior. Aí fala, e a mãe? A mãe segue a mesma cultura, lógico. porque hoje a mulher o maior índice de abandono é a mulher que fica. Então, assim, existem pais que ficam. Sim. É a minoria? Eles sabem que não estão fazendo nenhum ato heróico. Eles estão ali porque, quando você registra um filho, 50% é responsabilidade de cada um. Isso deveria ser natural. Eu sou pai e eu sou a mãe. 50% é minha responsabilidade, mas não é assim que procede. E aí você tem um filho, que nem no meu caso, eu tive um filho autista, e sempre foi rejeitado. Você vai procurando coisa no menino, tal, não sei o quê. Aí veio o diagnóstico. O pai começou a beber. Nunca tinha bebido, começou a beber. E sumia. E aí, para levar para a escola, era uma briga. Tinha que forçar, praticamente. Olha, você vai levar o Luigi, tal, não sei o quê, né? E era um desafio. E aí acabei me separando, tudo e tal, e ele ficou totalmente ausente. E até hoje. Hoje ele abandonou.
Tem 4 anos que ele não vê o menino, que ele não tem contato, ele não Caramba. paga pensão, já foi preso por conta disso, mas não paga. Tentou fazer acordo, não cumpriu. Tem nem medo, né? Tem nem medo da Não, justiça. pior Ah, que vou ser não. preso, É. vou. E o pior, ele vendeu a casa com a gente dentro, devendo agiota, começou a andar armado dentro de casa, Meu Deus. entrou com ordem de despejo em plena pandemia. Eu fiquei- Os dois. Os três, Os três, né? Por causa Do Bruno. Eu fiquei assim, Pra abandonada. onde você foi? Eu nunca tinha pago aluguel, fui morar na Vila Lavínia, numa casa caindo nos pedaços. E eu pegava o BPC dele, que é o BPC Loas, que é o benefício, e pagava. Só aluguel. tinha o dinheiro, tinha dia que não tinha nem o que comer, fazia cuscuz. Sabe? Assim, eu já uma líder respeitada, tal, não sei o quê. Mas eu escolhi ter paz do que ter razão. E para mim foi um te recomeço lindo, porque de lá para cá tudo foi se abrindo. Eu morando na mesma casa que ele, morava dentro de um quarto, tinha casa, mas eu morava dentro de um quarto já separada dele, porque não tinha para onde ir. Imagino que muitas mulheres passam por isso. E além da violência, ele nunca me bateu, ele tinha uma violência psicológica e patrimonial, sabe? E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Mas assim, muitas não têm essa coragem. Eu já estava com a resiliência, sabe? Já estava caminhando ali. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive mais cabeça e mais saúde para estudar, me aprofundar. Fui fazer Falcons University, que foi a melhor oportunidade da minha vida na Gerando Falcões. Uhum. Eu falo, eu sou grata a mim, primeiramente, porque eu criei essa oportunidade. Eu não sabia que era uma líder empreendedora social. Eu soube através da Falcons, quando eu me formei. E aí você vai empoderando outras mulheres para que elas tenham esse entendimento. Então, quando elas falam, o marido foi embora, eu falei, cara, é assim. É tudo que acontece de ruim tinha uma novela, Sua né? vida não vai depender disso, Não, né? Do não seu tinha. marido que foi Dói, embora. né, gente? Ontem eu falei para uma Lógico, amiga, lógico que olha dói. aqui. Dói. Vai Não doer. É fácil, mas Não- é necessário. Então, não é fácil, Mas é eu falei assim, necessário. vai doer. Eu vou estar aqui do seu lado segurando sua mão, que é o que o Resiliência faz, né? Segura, na sua maioria, a gente tem os Tem. homens lá, né? Que são de famílias. A maioria não é sozinho, né? A gente não Os tem homens, sozinho. Eu tenho pelo menos uns 5 amigos que são pai atípico Sozinho, que a só, mulher abandonou. E estão dentro da resiliência. Você sabe que você estava Mas a falando... maioria é mulher. Mas a maioria é Você estava mulher. falando desse negócio de ficar na mesma casa, né? Não tem a ver com o autismo que eu vou falar, mas você falando assim, a gente estava separado, mas eu estava na mesma casa porque não tinha muito o que fazer. Eu tenho amigas mesmo, que não se separam porque não estão trabalhando, Sim. não conseguem um emprego. A minha área é uma área muito difícil. Jornalismo não é uma área fácil, né? Então, assim, são pessoas que se afastaram do mercado de trabalho por conta dos filhos, né? E não retornaram, ou às vezes é porque acabou saindo do emprego e não conseguiu um novo emprego e não conseguem se separar. Não tem mais o casamento, não dormem na mesma cama, não tem Não tem mais um convivência, não tem relacionamento, convivência, só tem desrespeito, né? Do homem por ela, e querendo ou não também acontece o desrespeito ao contrário, porque você também não vai ficar ouvindo as coisas e guardando para si. E tem várias amigas, não é uma, duas, são várias. São muitas mulheres nessa situação. E são pessoas que às vezes, né, você que está assistindo pode pensar assim, mas isso é a pessoa com uma condição financeira mais baixa, uma educação. Não! São pessoas... As que eu estou falando são pessoas, exatamente, são pessoas com grau superior, pós-graduação, mestrado, que têm uma carreira sólida, apesar de não estar trabalhando, que não consegue se separar do cara, porque falei, eu vou me separar. E eu vou viver do quê? Porque ele que banca a minha casa, cara, ele que banca meus filhos. Super importante. Você falou, não tem a ver com autismo, mas tem a ver com o emocional, que é o nosso foco, a parte de saúde mental e emocional. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam tão dependentes emocionalmente daquela situação, daquela Exatamente. pessoa, que ela acredita por si só que ela não vai ser capaz de sair daquilo ali e ir para algo melhor. Então, sim, ela está debilitada, ela está vulneravelmente falando emocionalmente, né? Porque ela sabe que ela não vai conseguir oferecer o mesmo padrão de vida. Ela não vai conseguir, ela tem medo de passar fome, de ser humilhada, das pessoas apontarem. Esse é o ponto que a gente trabalha. E daí que as pessoas vão apontar, vão falar. Julgar, o que vão porque pensar. do jeito que ela está vivendo ali, já estão falando. As pessoas sabem mais do que a gente possa imaginar das nossas vidas. O ponto é,
o quanto você se importa com isso. E olha que engraçado, tem uma dessas minhas amigas que ela, apesar de tudo, ela não se separa por conta disso que eu já falei, né? Que, na verdade, é um elo entre todas, é um ponto comum em todas, Sim. mas ela não tem a família apoiando ela. O pai e a mãe, e a irmã, que é mais nova que ela, falam, querida, você casou, você aguenta. Não apoiam ela a falar, vamos, corre atrás, separa. Não, a própria família, que deveria ser o suporte dela, a ajuda dela para ela conseguir sair desse relacionamento falido, né? Porque tá falido isso. E viver a vida dela, não. Se ela falar assim, eu me separei, tô indo para sua casa para morar. Não, você não vai para cá, você não vem. Por conta da cultura. Então, Exatamente. isso É doído. eu sei que na casa da Carla não tem isso, até porque Bia está bem casada, né? Rodolfo. Mas tem 2 filhinhos lindos. Mas eu vejo isso tanto na minha vida quanto na vida da minha irmã, que meus pais o tempo inteiro, independente de estarem gostando ou não da situação, eles sempre apoiaram e ajudaram a mim e a minha irmã a fazer as coisas que tinham que ser feitas. Exatamente. A minha rede de apoio, né? Mas é importante falar sobre isso, que independente de ser na nossa família, uma amiga ou você que eu não conheço, é saber que não está sozinha. Exato. Então, assim, muitas pessoas falam, Carla, como que você tem essa vida tão liberta, né? Porque eu fiz escolhas simples. Eu moro numa casa que é muito baratinha. Quando eu mudei, de vez em escolher um apartamento melhor, eu falei, não, porque o mais em conta, para mim, é o que me deixa segura, porque eu tô quente, não tem chuva. Sim. Não tô preocupada com o padrão que as pessoas vão pensar. Eu que morava no Pombal, na Vila Oliveira, aqui, ali, lá. Mas por quê? A gente tem que saber quais são as escolhas que eu quero, a que eu vou mostrar para o outro, ou que me traz esse sentimento de liberdade, de cura, para poder estudar, que nem você fez, para poder buscar. Né? É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que entender, se alguém começou, você também é capaz de começar. Isso é importante que você fala, porque assim, eu quando eu vim morar em Mogi, eu larguei tudo para trás. Eu tinha uma missão aqui. Mas eu não larguei porque, tipo, eu achei algo melhor, sabe? Eu deixei a casa pro meu irmão, falei, a casa é sua. Poxa, mas por que você não alugou? Por que você não vendeu? Eu falei, não tô precisando mais da casa. Meu sogro me deu uma casa nos fundos, eu não vou carregar uma casa nas costas. E ele tá precisando, eu vim. Sim. Eu não sei vocês, a religião de vocês, eu não tenho, mas eu sou movida ao universo. Eu senti que eu tinha uma missão aqui. Eu não sabia como, sabe? Sabe quando você não sei como. Mas para mim estava bom, sabe? E aí, eu tive um marido lá atrás, no passado, que ele era bem de vida. Ele tem loja na 25 de março, não sei o que, não sei o que. E eu larguei. E a minha família veio em peso isso de mim. Você vai passar fome, como é que você vai largar? Eu já fiquei 1 ano sem luz, porque cortaram a minha luz e eu não tinha como pagar. Eu com meu filho pequenininho. Ele não é filho desse... Eu não tive filho, porque ele não quis ter filho. Foram 5 anos com ele. Ele é bem de vida, mas eu não quero, eu não tinha amor. Eu não sentia segurança. Ele era machista, sabe? Veio de uma família, entendeu? Machista. Eu olhava aquilo e falei, isso aqui não me pertence, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser mãe, eu não quero ficar aqui morando. A família dele muito preconceituosa, que mulher tem que ficar ali, sabe? Enfim, e eu fui morar com ele, eu tinha 18 anos. Eu me separei e fui morar sozinha, na verdade. Depois ele apareceu, a gente foi morar junto, construímos junto. E depois eu saí. A minha família, quando eu falei das minhas primas, não me convidavam para nada. Minhas amigas, porque eu era separada. Porque... Ninguém pensa na saúde mental. Mas é isso que ela falou, esse ponto. Você vai ficar na casa com uma pessoa, esse assim, ponto que ela falou, eu já tenho isso desde criança. Eu não me importo com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Isso é um problema só delas. Sabe por quê? Porque, assim, na hora que dói, na hora que aperta, às vezes essas mulheres têm medo, porque muita gente é fácil falar, estamos juntos, vamos te ajudar. Mas não é todo mundo que ajuda. Não. Eu não pude estudar porque eu nunca tive com quem deixar meu filho. Eu tive que carregar meu filho para a sala de aula. Então, assim, as pessoas pensam em tudo isso. Olha, amiga, separa, larga. Não estou falando você é amiga mesmo. Mas, de repente, ela fala, eu não quero incomodar a minha amiga. Porque não é um problema dela. Sim. Então, existem várias situações que fazem com que aquelas mulheres ficam ali. Eu tive a coragem de sair, voltando, tempo atual, saí da casa, larguei tudo, eu preferi ter paz do que ter razão, mas muitas delas falam, deu certo com ela, porque o pensamento veio assim,
Ela teve apoio, ela teve sorte, alguém ajudou. E ela não para na cabeça dela que as coisas vão se ajustando. O medo, ele, né, domina. Sim, domina. Ele paralisa. Ele paralisa. Isso mesmo, Paralisa. o medo paralisa. Ele paralisa. Aí, o que acontece? Dentro da Resiliência Azul, eu trago toda a minha história, que a Bia, ela conhece. Eu peguei uma casa que alagou, eu não tinha máquina de lavar. Quantas vezes levaram minha roupa para lavar na casa delas? Não tenho televisão. Porque eu não sou materialista. Eu sou aquela coisa assim, eu gosto de olhar para frente, eu vou construindo, sabe? Eu gosto de escrever a minha própria história. Se eu parar pro passado, eu nunca mais saio dele. Porque eu já venho de uma família que meus pais se pegavam e tiravam sangue um do outro. Eu já venho de uma família assim. Eu já venho de uma família que eu cuidei do meu pai com câncer durante um ano e vi meu pai morrendo no colo da minha mãe. Eu venho de uma família que minha mãe foi embora de casa e eu tive que cuidar dos meus irmãos, assumir as rédeas. Eu já venho de uma família que meu irmão caçula foi assassinado. Eu vi, praticamente. Eu já venho de uma família que minha mãe virou alcoólatra e é alcoólatra até hoje. Eu já venho de uma família que eu fiquei num estado de vulnerabilidade extrema porque eu venho da periferia, eu fui criada numa casa de pau a pique. Eu já venho. Por que eu vou ficar nesse lugar? Eu continuo exatamente porque eu sei exatamente para o lugar que eu não quero voltar nunca mais. Então, se essas mulheres pararem para pensar, aqui eu estou sofrendo, aqui eu estou sangrando por dentro, aqui eu estou sendo humilhada, mas lá na frente vai ser pior. Nada pode ser pior do que isso aqui. Ela tem que colocar na cabeça. Nada pode ser pior. Pode ser difícil. É difícil, mas não é impossível. Mas eu vou sair daqui. E às vezes é o que você falou. Eu falo até por mim mesma, né? Porque eu me separei. Eu me separei no final da pandemia. Eu não estava trabalhando. E muita gente fala, meu Deus, como que você separa sem emprego? Né? Porque eu já não aguentava mais. Não. Porque aquilo para mim Daí todo mundo fala assim, você sofreu depois? Não, eu sofri antes. Meu luto, acho que foi anos antes. Não é de repente, é uma coisa. Não. Então, assim, é que você fala, coragem. Como que eu vou viver depois? Bom, eu sentei com meu ex-marido e falei, é o seguinte, tá separando tal, eu não tô trabalhando, e aí, você vai ajudar como? Que você tem que ajudar, que eu tenho 3 filhos com você, e a gente vai ter que dar um jeito, né? Aí ele falou, eu vou te dar tantos reais, que na época era... Pelo riso dela, a gente já sabe que é uma piada. Era só... Mas, assim, ele não foi ruim comigo nesse quesito, assim, porque ele me deu um valor e falou, isso aqui dá pra você pôr gasolina no carro e fazer compra pra casa. E pagar luz. E você ficou na casa. A casa era minha. Que bom. A casa já era minha. Que bom. Antes de casar, enfim. E daí ele assumiu todas as responsabilidades com escola, tudo que gastos, assim, extra casa, ele assumiu e eu até hoje, na verdade. Mas passou 4 meses, né? Passaram 4 meses e consegui um emprego. Eu falei, agora eu não preciso mais da sua ajuda. Agora eu não quero mais a sua ajuda. E, né? Enfim. E daí as coisas foram acontecendo. Foi difícil. O que eu quero falar foi difícil quando a gente separou, porque eu não estava trabalhando. Não passou 1.500 coisas na cabeça, passou. Minha filha tinha acabado de ir embora de Mogi porque foi estudar fora. O meu do meio tinha, deixa eu fazer as contas, 9 anos, e o meu pequeno tinha 1 ano e meio. Teve medo? Pra cacete! São fases totalmente conflituosas, né? Exatamente. Como que eu vou cuidar deles? Não tenho emprego, não vou ficar dependendo do dinheiro que ele me dá até quando? Mas quer saber? Eu não vou. E hoje, engraçado, meu pai e minha mãe, eles são de uma geração que CLT, se forma, entra num trabalho e fica lá o resto da vida. Mas dentro da minha área, não existe mais CLT. Jornalista é tudo PJ hoje em dia, não tem mais aquele... Meu pai falou assim, como você vai se aposentar? Quando? Pelo amor de Deus. E não sei o quê. Ele me deixa maluca com esse negócio. Tá pagando aposentadoria? Aí eu vi ele falando, não. Agora ele já nem fala nada, ele só olha, sabe? Tipo, meu Deus. Já tá em outra era. Porque não vou aposentar mesmo, não tem como, né? Então, mas hoje eu tô muito mais realizada profissionalmente, trabalhando em 555.752 lugares. Mas feliz. Muito, muito. E ver que tudo que eu fiz lá atrás, porque eu sempre trabalhei na minha área, sempre almejei coisas maiores, tive meus altos e baixos, como todo mundo tem, né? Principalmente mulher. Mas hoje eu estou muito mais realizada profissionalmente do que se eu tivesse dentro da agência que eu trabalhava antes, enfiada lá das 9 às 6 da noite, dentro de um escritório,
chefiando a redação Eu não nasci da pra agência isso, tá vendo? de publicidade, sabe? Então, eu acho que a Nenhuma de coragem nós. pra gente Meu Deus. mudar, pra gente ver isso aqui não tá bom, seja um casamento, seja um trabalho, seja o que for, isso não tá bom porque não tá me respeitando, é muito importante. E vocês falaram duas coisas que eu penso há muito tempo, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para falar Fala aí, sobre estudar, né? A importância da mulher estudar. Universidades, escolas técnicas, faça sala para crianças. Vocês vão ter o dobro de alunos. É, para deixar as Isso não vai ser crianças. despesa. Pelo Nossa. contrário, porque essa mulher, ela quer estudar, ela precisa estar no mercado de trabalho, e essa criança vai estar lá segura. Exatamente. E isso não é ser bonzinho, Isso é isso é inclusão, olhar para a é. sociedade que a gente vive. Atual. Eu estou muito feliz de estar numa academia que tem uma sala kids. Olha que legal. Né? Então, assim, pô, um lugar que assim, não, essa mulher ela tem o direito de vir se cuidar, de malhar. Sim, essa criança está no lugar. Porque às vezes não é que a família não quer, às vezes a família também não pode. Pode. Sim. Sim. Né? Então, quando que a gente vai entender que essa mulher tem uma criança que vai acompanhar e precisa ter um espaço? Exato. E isso não vai ser um gasto a mais. E quem fizer isso primeiro, ó, vai sair na frente, vai ganhar muito mais. Vai. Isso não é bondade. Segue Isso Não, olhar necessidade. mercado. E É olhar mercado. E pensar na necessidade. Você sabe, também. economia Pensar no criativa. próximo. Isso é economia criativa. Eu trabalhei na Sem TMKT empate. e lá dentro da TMKT tem uma creche lá dentro para isso mesmo. Alguns anos atrás, até antes do Luigi nascer. Mas você falando isso, eu tenho projetos referente a isso. Vamos reforçar Por quê? isso. Porque eu participo da conferência, agora a gente está levando a nível nacional, Sim. essa conferência. Participei da municipal, estadual recentemente. E aí o que eu coloquei na pauta que passou é exatamente isso. Quando fala de economia, né, economia solidária, a gente pensa, né, pô, legal, vamos abrir espaço para a periferia, para as mulheres que são mães solos, não sei o quê. Ok, só que são várias camadas. Além de mulher ser mãe solo, a gente também é mãe atípica. Você leva uma mãe que tem filho, que ele é neurotípico, ele vai entender, fica aqui sentado, vem desenhar, tá, não sei o quê. A criança neurotípica, ela não vai entender muitas vezes. E na maioria das vezes não entende. Né? Então, ficam ali sufocadas. Então, precisa criar espaços terapêuticos para atender, mas com profissionais. Não é só colocar uma pessoa ali para olhar, para cuidar. Mal olha, né? Mal Tipo, olha. assim. Então, isso foi aceito para o Estado, aí deve ser levado agora para Brasília, na Conferência Nacional, que eu não vou poder participar, foi o dia da virada autística, mas eu contribuí bastante. E agora, recentemente, na Gerando Falcões, no programa Asmara, eu levei também 4 terapeutas. Por quê? Para essas mulheres... Para essas mulheres estarem lá, elas tinham que levar os filhos, é uma estratégia. Por que não vai? Sem identificador. Ela fez mesmo. Entendeu? Aí levei 4 terapeutas, elas foram remuneradas para Gerando Falcões, porque o Edu Lira, ele foi diagnosticado com TDAH. E ele não falava abertamente, ele tinha vergonha. Porque você tem um transtorno, um diagnóstico, é um negócio que não é todo mundo... Entendeu? Todo mundo que me conhece não sabe. Mas assim, você imagina as pessoas não te respeitarem por causa da ignorância, você sabe, por causa da ignorância, né? Porque acha que o diagnóstico define, mas os grandes gênios, as grandes personalidades têm um diagnóstico. Ou não, mas tem um transtorno. Sim. Isso é Todo mundo, comprovado, né, gente? isso aí já é comprovado. Aí, ele falou, Diva, eu fiquei mais sensível, eu quero entender mais esse negócio de família típica, de não sei o quê, porque, né... A gente está mais ali. E eles atenderam. Todos os projetos que eu levo, eles querem olhar. A gente está falando de um projeto grande, que ele vai fazer em Poá. A gente vai tentar fazer aqui em Mogi, que eu não posso falar ainda. Mas é uma coisa que tem tudo isso quando puder, enraizado. Sim, não. Eu falo assim, a audácia. Primeiro era o documentário. Primeiro era o documentário que ainda não rolou, mas eu entendo que não estava no momento, que agora ele vai vir mais amadurecido. Eu vou retomar esse documentário e vou fazer ele muito grande e eu vou ganhar Cannes. Se Deus quiser, eu vou chegar aqui com o meu prêmio em Cannes. Vou trazer aqui. Mas assim, aí veio a resiliência, aí eu falei, tem que vir a sede, mas antes da sede, eu tenho um monte de projetos aprovados aqui em Mogi, em andamento. E tem um mais audacioso, depois desse que é grande, tem um mais audacioso que vai diminuir a probabilidade de diagnósticos de autista, eu espero. Ele é muito grande, e exige um investimento muito grande nele. É uma coisa simples, mas ele vai revolucionar ali a ciência,
Não posso falar ainda. Não fala. Não posso falar ainda. Mas é uma coisa que eu vim com essa missão. Eu falo, eu não estou aqui a passeio. Quem quiser passear, que passeie, bom passeio, mas eu respiro trabalho. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra cá. Você falou de projetos, pegando gancho. É, Vamos falar, pegando gancho. Fala um pouco dos seus projetos culturais, que são lindos. Então, a gente tem um projeto Olha que Legal, Hora da História, né, que trabalha com a contação de história em vários ambientes, para várias idades, e também com oficina para educadores, que chama Contar História é um Ato Natural, porque é isso que a gente está fazendo. A gente precisa contar mais histórias, as nossas, dos nossos antepassados, porque a gente só se reconhece, aprende e muda aqui dentro se ouvindo e ouvindo o outro. Né? Então, olha que legal, ele vem muito além só do lúdico, mas também dessa força da palavra, como somos fortes através da palavra. Então, meu trabalho de literatura, ele vem muito nesse lugar. E trabalhando também com várias ferramentas, porque a gente acredita que a leitura é muito mais, infelizmente, a gente que anda por aí afora, você também deve ver bem essa realidade, o número de crianças e adolescentes sem leitura escrita é imenso. Depois da pandemia, aumentou muito, 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 muito. Evasão escolar. E assim, como que eu faço porque a gente já sabe que já é difícil a gente que gosta de ler, que gosta de estudar, de aprender. Imagina quem ainda não foi tocado pela essa vontade da curiosidade, de saber. Se está difícil para a gente, imagina para essa pessoa que não tem esse sonho, esse desejo, né? Então, como que a gente faz esse trabalho? Trazendo para ele, que eu mostro assim, nossa, que cor é aquela ali? Fala verde. Acabou de ler. Como? Você leu? Mas eu li, leu por quê? Tudo é leitura, né? Quando eu falei aquela questão da expressão do sentimento, é leitura. Então, ele vai percebendo que a palavra é só mais um elemento dentro do mundo que a gente vive, no qual ele também pode conseguir, porque ler é uma coisa nata. Então, a gente vem trazendo esse trabalho dentro desse linear. Aí a gente tem uma exposição que chama Quantos Eus Existe Nós, que é com um coletivo de mulheres, que vem de novo trazendo isso, que nem vamos supor, eu percebi que a palavra gratidão, dentro da palavra gratidão, tem outras palavras, como dentro de nós somos várias pessoas. Então, gratidão, ele é grão de atitude. Né? Então, é isso. Então, se eu tenho um grão de atitude, eu tenho essa questão da gratidão, que nem ele. Gente, a culpa não é minha, é da gramática. Ele, de trás para frente, não muda. Não muda, não. Ele é ele, ela muda. Sim. Então, a gente está trazendo um trabalho de pesquisa com a palavra, trazendo essas provocações, né? Então, se só uma palavra, que é uma coisa simples, já tem vários significados, por que eu tenho que ter um único? Daí volta nessa questão da mulher que tem que estar dentro daquele casamento que não está feliz. Não, eu posso ser várias, sim. Eu posso me arriscar. Então, esse trabalho da arte, que traz o belo, que traz o sorriso, mas que traz a reflexão. Então, nossos trabalhos vêm muito baseado nisso. Daí estou arriscando com um livro que eu brinquei com ela, que não está no forno, ele ainda está no liquidificador, né? Tá batendo aí. Não está no forno, está no liquidificador. E a Beatriz também, que trabalha comigo hoje, ela enquanto mãe, teve um momento que eu era produção artística e ela era artista em cena. Agora ela faz esse trabalho da produção executiva, eu sendo essa artista que está mais em frente. E esse apoio da gente poder entender o momento que cada um está. A gente não está sempre no mesmo momento, Sim, né? verdade. E sobre os editais, vocês falaram dos prêmios, editais. Mogi é uma cidade que tem bastante editais, mas ainda é muito pouco. O fazer artístico ele ainda é muito difícil. Mas se eu ficar pensando no difícil, eu não faço nada. Então, a gente tem que pensar, não é no difícil, mas o que eu quero realizar. É só isso que importa. Eu brinco com o pessoal, às vezes as pessoas falam, cara, como você deve acontecer isso também? Como que você consegue fazer tanta coisa? Porque eu não paro para pensar, eu saio fazendo. Eu acho que esse não quase que uma força sobrenatural. Não, eu acho que é essa... Se eu passar no lugar, esse laudo de não ter medo do ridículo. Eu não tenho medo do ridículo. Sim. Porque eu não sei o que é o ridículo. Bom, eu não vou falar Você nada, faz o que te porque faz ela me levou para cima do palco, sei lá quantos milhões de anos depois, 20 e poucos anos depois, eu fui pro palco. E as apresentações que vocês fazem, seja do conto, onde chamarem vocês vão? Isso é muito legal falar, porque as apresentações acontecem assim, vão pro palco todo mundo de novo. Ela pode ser através de editais, quando a gente consegue levar isso de forma gratuita para a comunidade. Ela pode ser contratada também, em particular, para as escolas particulares ou não, porque são preços que pode pagar. Às vezes as pessoas acham que não, mas dá para pagar. A gente faz trabalho
tivemos uma temporada no Sesc. Então, acaba tendo em vários lugares e várias maneiras que isso pode acontecer. Ai, que legal. Muito legal. Que legal. Eu quero levar para a ONG. De novo. Vamos, E virada autística tem um ano que vem de novo, você já está convocada, não é nem convidada. Mas agora você fala que agora o Resiliência tem sede. Agora tem sede, a gente se vira lá. E lá tem um espaço ótimo lá em cima, né? Tem. Bora fazer, é só marcar uma data. Vamos marcar. Tanto para as mães. Outubro Azul, inclusive, está chegando, aniversário da Resiliência mês que vem. Já estamos juntos? Meu Deus do céu, diva! Ela vai me enlouquecer. A gente está em julho. A gente tá em julho. Tem bastante coisa. Para. Quem trabalha com arte, com projetos sociais, não vive hoje. A gente está daqui um Sim, ano. exatamente. Né? A gente está daqui um ano, Sim. a gente está daqui 6 meses. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Que nem ontem eu estava voltando de São Paulo no trem e estava rabiscando algumas coisas. E o fazer social, o artístico é isso. A gente é muito além do que o dia da apresentação. É o que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, mas assim, foi 40 minutos? É esse seu trabalho? Não é 40. Não. São 4 anos. Você está laboratório, vendo roteiro. 40 minutos, mas tem todos os bastidores. Tem todos os Sim, bastidores. né? A arte ela é muito mais do que um momento de aplauso. É igual moda, né? Moda, quando eu desenhava, a gente já tá a gente agora está no inverno, mas eu já estou no verão. Eu já estou desenhando primavera, verão. Você vê até pelas lojas. Você vai no inverno, você não vai comprar roupa de Aí, você já sabe, vê na próxima estação. Exatamente. Né? Pegando um gancho que a Carla está falando, quando a gente vê um desfile, a gente chama de desfile conceitual. Que às vezes as pessoas veem aquilo na passarela e falam, mas eu não usaria isso na rua. Mas não é para usar na rua. Não é isso. Aquilo é uma arte, é uma inspiração do que vai ser levado para a próxima coleção. Então, a gente já está vendo isso. Então, para essas roupas estarem lá, naquela passarela, que eu já coloquei desfile em passarela, inclusive, a gente já está trabalhando um ano atrás, costurando, desenhando, desenvolvendo, vendo onde, todo entendeu? Um trabalho por trás. Todo um trabalho, uma equipe por trás, não é olha simples. Que legal você falar de roupa. A gente, na temporada do Sesc, a gente tem um trabalho, né, dentro da contação do histórico, o nosso figurino fez muito crochê. Muito crochê, porque é uma linguagem que fala. Então, tudo é leitura. Até o figurino que a gente veste, ele está dialogando com aquele público. Exato. E como as pessoas chegam para conversar com a gente sobre aquela cor, sobre aquela linha, sobre aquela avó, sobre a minha criança que gosta de ficar na linha, trançando para trazer esse momento de calma. Então, como tudo é muito leitura, né? Então, eu não admito que a pessoa faça, eu não sou leitor porque faz anos que eu não pego um livro. A gente lê, vai no supermercado, que palavra que a gente procura? Promoção, né? Sim. Promoção. E assim, então, a gente lê o tempo todo. Não, as pessoas são imediatistas, na verdade, né? Porque, assim, o meu trabalho de produtora de moda, a gente produz o ator, né? Conheci Paola de Oliveira, inclusive. A gente pesquisa sobre a paleta dela há muito tempo para ela fazer aquele trabalho. A gente gravou aquela série Felizes para Sempre, né, com ela. Você estava até falando do caso dela, estava contando para a gente da história do pai dela, que não queria que ela fosse artista, que ia ser fisioterapeuta. E aí hoje ela fez... A gente tem que ser feliz com o que a gente faz. Hoje ela faz o que ela ama. E assim, eu tive a oportunidade de conviver com artistas, né, consagrados e tudo, mas são pessoas. A gente tem que entender que as personagens estão lá. E existe toda uma equipe para preparar aquela personagem para estar lá. Desde uma revista, uma roupa que ela veste, uma maquiagem, tudo é cuidadosamente estudado. Não é uma coisa simples, vamos fazer. Não é assim. Pode até mudar, porque o diretor é tudo doido, né? Não estou falando com vocês, mas assim... A nossa equipe técnica. Estou brincando. Mas, assim, existe tudo ali por trás. E aí, eu levei há pouco tempo o filme do Marcos Mion. Eu dei uma consultoria para o menino que fez a personagem principal do filme MMM, que é MMA, meu melhor amigo. Né? Então, conheci o menino que fez o protagonista, porque ele é autista. Né? O filme do Marcos Mion ele é sobre autismo. E eu levei parte do pessoal da Resiliência para ser elenco, para interagir lá com o Marcos Mion. Então, assim, quem está por trás, se você vai ler no cast, é muita coisa ali passando. Aí também no teatro, que é muito rápido, é uma peça muito rápida, mas eles estão ali em pesquisa, eu levei eles na escola TEA, para conhecer, para ele fazer um laboratório, para trazer mais verdade para a personagem, que é o Gael. O Gael é a personagem. Ai, meu Deus, Mundo de Gael. E eu fui para São Paulo assistir tudo e tal, foi muito rápido. Então, os figurinos, o palco, cada um no seu quadrado ali para fazer aquilo ser uma magia incrível. Então, o ator que estuda, o palco sendo preparado, o cara do som, a cenografia, o diretor. Então,
foi muito rápido aos olhos de quem está vendo, mas quem está por trás dos bastidores, que eu ajudei a construir também essa questão, é um trabalho lindo. Então a gente vai para aplaudir o conjunto, né? E a indústria da economia por criativa. Falar em aplaudir e A gente vai ter o tempo passa, o programa. A gente vai ter que aplaudir as duas. É, né? o programa está acabando, na verdade. Como então, assim, gente? Acabei de chegar. você vai passa muito, Passa rápido, passa né? muito rápido essa 1 hora. E antes de a gente agradecer vocês, a gente precisa falar. Precisamos falar das pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, né? Uma é a Tati Eufrásio, que faz as nossas unhas. Tati, obrigada. Já quero contato, porque olha as minhas. Eu faço. Mas, ó, Já quero. Ela já faz quero. as nossas. Eu não uso esmalte, mas achei tudo lindo e um dia eu pinto. Se for com ela, também. E a Bi vai falar das roupas do a Closet Conforto, né? Na verdade, hoje eu vim também com uma do Resiliência Azul. Resiliência? Essa aqui é Resiliência. Cara, Essa aqui é Resiliência. linda. Brechó Closet Conforto no Shopping Urupema. Vai lá garimpar sua peça. É feito com todo o amor e carinho. Diva Carla, a gente só tem a agradecer por vocês virem para poder mostrar a história de vocês um pouco, brevemente, porque 1 hora é rapidinho, né? Mas eu acho que todo mundo conseguiu conhecer vocês melhor, o trabalho de vocês. Eu só tenho a agradecer. Eu e a Bia, a gente só pode agradecer vocês. Muito E que vocês sejam sempre inspiração para milhares de mulheres. Muito obrigada. Com certeza vão ser, porque a vida delas é essa grande história que ainda está sendo contada. Muitos e muitos anos. Tá sendo Gente, incrível. muito obrigada pela participação de vocês que tá aí prestando atenção no programa, que estão assistindo o nosso programa. Um beijo e até semana que vem. Nós é quem agradecemos. Um beijo a todos e seguem lá Resiliência Azul. Maravilhoso esse programa, muito sucesso para vocês. Obrigada. Só mulherada. E abraço, né? Ah!